Nossa. E o Rio de Janeiro bateu um recorde histórico com casos de estelionato. Só neste ano, o estado registrou um caso de estelionato a cada 3 minutos e meio. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, entre janeiro e setembro, foram mais de 100 mil ocorrências em 9 meses. O maior número de casos desde 2003. A polícia acredita que parte desse aumento pode estar relacionado a uma facção criminosa que se concentra dentro dos presídios e se dedica aos famosos golpes por telefone, que a gente distraído sempre cai. Ontem, a Polícia Civil do Rio cumpriu mandados contra esta organização criminosa que movimentou, pasmem, cerca de 70 milhões de reais desde 2022. Henrique Kriegner, o estelionato é o emprego de um artifício, de um ardil, de um meio ardiloso que induz a vítima em erro e causa prejuízo a esta vítima. Há alguns casos em que o combustível para o estelionato é a ganância da vítima. Outros, a distração. Eu era estudante de direito ainda, estava visitando a extinta Casa de Detenção de São Paulo. Estava ali no pátio conversando com um cadeiro muito experiente, já estava há muitos anos. E ele, na minha cara, falou para mim: estelionato não é crime, doutor. Falei: não, por que você está aí com esse uniforme aí preso? É porque é uma injustiça. Todo dia saem de casa um esperto e um distraído. Quando se encontram, dá um grande negócio. Então, o estelionato é um mau negócio. Não é, Kriegner. Não. O estelionato é uma safadeza. É um crime de enganar as pessoas para causar-lhes prejuízo. Exato. Agora, organização crime do presídio. Isso que choca, né, Kriegner? Choca também o nome, né? Essa principal organização aí, o Povo de Israel, é o nome dessa organização. E eles usam até simbologias judaicas cristãs, né? Eles se intitulam cristãos e usam aí toda uma narrativa judaico-cristã. Tem ocupações em diferentes comunidades no Rio de Janeiro também. É bem preocupante. E as principais ações deles é aquele crime clássico do falso sequestro e também das falsas taxas. Então, eles ligam para poder dizer que fulano, o filho, ou primo, sobrinho, não sei, filha de uma determinada família foi sequestrado, fazem aquela encenação toda e acabam levando dinheiro de idosos, pessoas que talvez não foram informadas de que existe esse tipo de crime e na hora não querem arriscar, porque eles têm informações, né? Inclusive existem investigações de dentro, aí, não só no Rio de Janeiro, mas outros estados também, se nas companhias telefônicas, se de dentro das companhias telefônicas não são vazados dados que possam alimentar esse tipo de golpe também. Então, o falso sequestro é uma realidade, brinca com medo das pessoas, especialmente pessoas mais vulneráveis, e as falsas taxas. Por exemplo, a pessoa acabou de fazer uma compra ou ela é assinante de um serviço e aí essa facção, então, esse grupo liga dizendo: olha, você que é assinante do serviço tal, que fez a compra tal, agora você precisa de um complemento ou ficou faltando o pagamento de determinado imposto. E às vezes até em valores mais baixos, que fazem com que o usuário ali da linha telefônica não desconfie que aquilo seja de fato um golpe, porque não é um valor abusivo. Mas aí eles ganham mesmo na escala. Mais um exemplo do que a impunidade faz com o nosso país, porque não é de hoje que nós vemos esses crimes acontecendo, não é de hoje que pessoas aplicam esses golpes, mas ainda continua sendo um negócio lucrativo. Ô Zé Milagre, você que é um especialista, autor de livros, de obras sobre direito cibernético, quando eu estava presidindo o PROCON, foi na época da pandemia, o que teve de golpe em consumidor, nós tivemos um caso de uma pessoa com deficiência que ficou juntando durante 3 anos um dinheirinho para comprar um veículo com isenção tributária para poder trabalhar. Chega lá o boletinho, ele todo orgulhoso, pagou 50 mil reais no boleto, pagou o carrinho dele, vai começar a trabalhar, mas no dia seguinte chega o boleto verdadeiro. Todo o sonho dele ali se dissipou. E veja bem, o banco, se você digitou a sua própria senha,
Se você, iludido, determinou que fosse feito o saque, a responsabilidade é sua. Deu um suadouro, rapaz. Nós conseguimos reembolsá-lo, provando que houve erro, culpa em vigilando do banco. Mas é preciso tomar cuidado, muita atenção, celular, liga. Alô, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, Roberto! Oi, eu mesmo, primo, como é que tá? Então, não dá nenhuma dica por telefone, tá certo? Não pode distrair. Capês, o exemplo ilustra muito bem a mudança de perfil da criminalidade. Não preciso nem dos dados do Rio de Janeiro. O Anuário de Segurança Pública desse ano já demonstrou que os estelionatos, 2 milhões de pessoas foram vítimas de estelionato e grande parte fraude eletrônica. Uma resposta simplista para esse problema seria falar, precisamos de leis, mas isso não é verdade. Desde 2012 eu tenho a Lei Carolina Dickmann, 12737, que foi alterada em 2021 com a Lei 14.155. Nós temos penas elevadíssimas para quem comete crime eletrônico. Podem chegar a 8 anos de reclusão para aquela pessoa que aplica um golpe dessa natureza. O problema não é lei, o problema é estrutura. O Marco Civil da Internet, ele fez prever nos seus artigos que os estados iam se estruturar com educação digital, conscientização preventiva, isso é muito importante, e estruturas de forense digital. E isso nós não temos. Veja o exemplo do Rio de Janeiro, são 100 mil casos, um crime de estelionato a cada 3 minutos e meio e um aumento de 25% em relação ao ano passado. E os principais golpes, o Kriegner colocou muito bem aqui, golpe simples, eu preciso só de um chip frio, que aliás as operadoras hoje têm pessoas dentro das operadoras que são cooptadas pelo crime para gerar esses números, para que os bandidos façam. Golpe do falso sequestro, golpe das taxas, e esse número só vai subir. A cada dia o criminoso está atento, ele sabe que o crime virtual hoje ele é extremamente rentável, lucrativo, e de outro lado ele sabe que não tem estrutura investigativa, que não vão chegar até ele, e se chegar até ele provavelmente vai ser um inquérito, isso não vai evoluir para uma sentença condenatória. Nós precisamos de um ajuste entre os estados para que a gente enrijeça, crie uma central de combate a esses crimes com conscientização e respostas efetivas. Ô José Milagre, você que é um especialista, escreveu um livro sobre isso. Quais são ali os 3 ou 4 crimes aí cibernéticos que a nova lei trouxe? E o bullying, tem o bullying, tem uma série de outras, os crimes contra a honra. O que é hoje, para o nosso telespectador, que sempre gosta de estar bem informado aqui, no caso dos crimes contra o patrimônio, contra a honra, contra a liberdade, o que você destacaria aí de modificações mais importantes aí para o nosso espectador saber, ele gosta de estar bem informado? Perfeito. Ao lado falando de honra, né, ao lado dos crimes contra a liberdade individual, ao lado ali da ameaça, agora nós temos o stalking, né, o artigo 147A no Código Penal. O que é isso? O que é isso? O stalking é a perseguição. Veja, as pessoas que eram perseguidas na internet, elas não tinham uma lei que efetivamente as protegesse. Eu não tinha um tipo penal, eu tinha uma contravenção lá penal, né? Ou seja, da lei de contravenções penais, uma perturbação do sossego, mas eu não tinha um crime específico. E hoje eu tenho pessoas literalmente perseguidas, assediadas. Tem que ser, o verbo diz, é um comportamento reiterado, não pode ser uma única ação, tem que ser um comportamento reiterado. Isso hoje é crime, stalking, aquela perseguição obsessiva, ligações, mensagens, você bloqueia, a pessoa adiciona e assim por diante. Mas o que é mais grave são os crimes contra o patrimônio. Só um parênteses, não perca teu raciocínio, para dar um exemplo de stalking. Num condomínio, tinha uma moça jovem que gostava de usar saias muito curtas. E o síndico fez uma denúncia contra ela no próprio condomínio, porque ela teria violado as leis do condomínio e mostrava diversas passagens e dias em que ela estava ali de mini saia caminhando. Ele foi processado por stalking, porque ele estava acompanhando ela permanentemente e, é claro, tirando ali, né, o seu sossego, a sua liberdade. Então, é essa questão de perseguir alguém de uma maneira reiterada, tirando a sua paz psicológica, o seu bem-estar. Então, é um crime interessante. E pela internet, então, é ainda mais grave, não é o stalking pela internet? Ainda mais grave porque potencializa. Importante saber disso, que se você se sentir assediada ou assediado, você pode fazer uma denúncia. O que mais, Milagre, você destacaria? Não deixa de ser uma ingerência à esfera íntima da pessoa. Isso causa transtornos, causa danos, mas a lei também protege dos crimes contra o patrimônio. O Brasil é um dos principais países do mundo em número de crimes e fraudes cibernéticas, dentre eles a fraude eletrônica. A fraude eletrônica é um novo tipo penal, uma atualização do estelionato quando cometido por meio de comunicadores, redes sociais ou artifícios tecnológicos. 3 golpes muito comuns: o golpe do falso
gerente. Quem nunca aqui recebeu uma ligação, uma mensagem de uma compra não realizada ou uma compra que você não reconhece, clique aqui para que você possa cancelar. O golpe da clonagem de WhatsApp ou telefone, muito comum hoje, as pessoas se passam por outras, adicionam, vendem produtos que não existem, pedem empréstimos, dentre outros golpes que a engenharia social é sempre a base, é a arte de enganar as pessoas. Então, o criminoso ele falseia identidade de banco, de operadora de telefonia, até mesmo de governo e te cobra uma taxa, diz que você tem um programa social, diz que você ganhou um empréstimo, você precisa pagar uma entrada. O criminoso é mais criativo do que técnico. E, por outro lado, infelizmente, a gente não tem estrutura para fazer frente ou de conscientização. Eu digo que informação é linha tênue que separa as pessoas de serem vítimas desses golpes, mas, infelizmente, nem informação o governo dá.